Fala, companheirada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que há tempos queríamos abordar aqui no podcast, o podcast em defesa da educação. E para isso nós trouxemos a professora Carla Cristina Cruz, pedagoga, psicomotricista e especialista em educação infantil e educação inclusiva. Muito prazer, Carla. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Boa tarde, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade. Ah, que bom. Acho que você vai gostar aqui desse papo de hoje, porque eu tenho certeza que nós vamos gostar muito. Carla, a gente sabe que é fundamental, mas infelizmente a sociedade parece que ainda não abriu os olhos para a importância da educação infantil. É uma etapa da educação básica que está vinculada a uma idade própria da criança, né? E a LDB determina que a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para as crianças até 5 anos de idade, né? Há fundamentos pedagógicos também na educação infantil, principalmente no que concerne ao desenvolvimento e à formação da criança naquela etapa, né? Eu queria começar esse bate-papo para a gente... eu queria que você colocasse para a gente qual a importância da educação infantil para a formação do ser humano. E o que a gente aprende na escola, a gente leva para a vida toda? Ou isso é, sei lá, fictício? Bom, a importância da educação infantil, né, para o ser humano, a vida do ser humano. Eu acho que o ser humano que cursa, né, que tem o privilégio de fazer a educação infantil, ele é muito mais bem desenvolvido, né? Porque é na educação infantil que você vai desenvolver as habilidades motoras, que você vai aprender determinados conceitos e que não é só o brincar por brincar, né? Você aprende esses conceitos, você aprende habilidades motoras, você aprende habilidades psicomotoras através do lúdico, né? E leva, sim, claro que você leva. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer conhecimento, eu acho que você leva as doces lembranças, a afetividade. Eu acho que o ser humano é muito mais feliz quando ele olha para trás e vê que lá naquelas lembranças de infância, ele teve um aprendizado feliz, um aprendizado lúdico, uma professora que tinha um bem-querer, que tinha todo um cuidado com ele. Não um cuidado só de cuidar, mas um cuidado de passar alguns ensinamentos. A afetividade, ela é muito importante nessa etapa, né? O acolhimento da criança, a afetividade e a troca de afetos do professor com a criança, da criança com todos os outros da turma. Sim, se né? nós pensarmos que a criança na primeira infância, o primeiro lugar que ela sai de casa para frequentar é a escola. Então, a escola é como se fosse um segundo lar. Né? Ela sai da sua casa, onde ela se sente protegida, onde ela se sente aconchegada, para poder ir para a escola. E se na escola ela não tem essa recepção de afetividade, de aconchego, é muito complicado você fazer com que essa criança se desenvolva, né, na sua vida educacional de uma forma prazerosa. Claro. Você falou de uma coisa, né? Eu até hoje me lembro que eu fui expulsa do jardim de infância quando eu tinha 4 anos. Tá vendo? E foi uma coisa muito legal na minha vida, porque eu fui alfabetizada aos 4 anos, incidentalmente, em casa, com os meus pais, lendo rótulo, brincando, né? E quando eu fui para a escola, naquela época era jardim de infância e pré-primário. Eu sou antiga, viu, Carla? E aí, eu tive que ir para a pré-escola, porque como eu já sabia ler, né? E para mim foi uma tristeza, porque eu queria ir para o jardim de infância, eu queria brincar com aqueles garotos que estavam ali, com as crianças da minha idade, né? Enfim, eu queimei uma etapa na minha vida que eu acho importantíssima. E eu comecei a minha vida profissional como professora de pré-escola. E até hoje eu lembro que foi uma das experiências também muito bonitas da minha formação. Assim, não desmerecendo as outras etapas da educação, mas eu acho que é a mais importante, que é por onde tudo começa, né? Eu costumo dizer que ninguém constrói uma casa sem alicerce. E o alicerce da educação é a educação infantil. Você não ter uma base sólida, você não tem como você apoiar as outras etapas da educação. Sempre vai ficar faltando alguma coisa.
né, que se constrói inicialmente lá na educação infantil. Por isso que eu acho que o professor da educação infantil, ele deveria ser muito mais valorizado. Não tenho a menor dúvida disso. Carla, você é psicopedagoga, é psicomotricista, é especialista em letramento também, né, em educação infantil. Qual é a formação que deve ter um profissional para atuar em educação infantil? Porque é um trabalho muito complexo, né? Se mexe com o emocional, como você está colocando, né? Com a parte afetiva, com a parte da formação do ser social, com a sociabilidade, né? Com a parte psicológica. Qual deve ser essa formação do profissional de educação infantil? Então, durante muito tempo se perdurou esse mito, né? Que a criança na educação infantil ela ia para a escola para brincar, somente isso, né? Mas, com o passar dos anos, as coisas foram se desenvolvendo, foram aumentando o número de creche e isso foi sendo desmistificado. A criança realmente brinca na educação infantil, ela tem que brincar. Mas todo aquele brincar tem que ter um propósito, né? Se ela brinca de massinha, ela está brincando de massinha porque ela está estimulando o movimento das mãos. Antes de cortar, ela tem que rasgar papel para poder depois mexer com a tesoura. Aí tem que aprender que antes de falar você escuta. E para isso você tem que ter um profissional especializado. Normalmente, o ideal seria um profissional que ele vem do normal, passa pela pedagogia e faz os seus cursos de especialização ou cursos, né, de extensão. Normalmente deveria ser assim, né? Mas existem escolas que não contemplam assim. Eles pegam pessoas que fazem cursos de berçaristas ou que fazem cursos de educação instantâneo, né? E colocam para exercer essas funções, o que eu considero prejudicial, né? Porque eu acho que em toda profissão você tem que ter um profissional que vai saber o que fazer, quando fazer e como atuar, né? Que é a maior dificuldade que a gente encontra hoje, enquanto profissional de educação, na área da educação especial. Porque você vê muita gente se dizendo entendido, né? Fazendo mediação, fazendo parte de quadro de estágio, mas quando nós vamos ver a fundo a formação dessas pessoas, hoje, por exemplo, a SME ela tem um quadro grande, né, de estagiários hoje aqui no Rio de Janeiro. Só que esse quadro, tristemente, ele não é composto na sua maioria por estudantes de pedagogia. Ele é composto por estudantes de história, de geografia. Eles fazem até a licenciatura, né? Eles são preparados para dar aula, mas não são preparados para lidar com crianças com necessidades especiais, né? O que não deveria acontecer na rede. Acho que o profissional, o professor que atua em educação infantil, ele tem que ter uma formação básica. Sim. Que a LDB determina, inclusive, né? Que é o antigo normal. Hoje são os institutos superiores de educação, né? Quando o aluno secundarista faz 3 anos e o 4º ano ele sai com a titularização de professor de educação infantil, né? Aquela etapa da educação básica, a primeira etapa da educação básica. E o melhor seria, o melhor dos mundos, que todos os nossos professores de educação infantil tivessem a formação, como você, por exemplo, em psicopedagogia, psicomotricista, né, até em educação inclusiva, especial na perspectiva inclusiva. Em relação a isso, como é que anda a educação infantil no Rio de Janeiro? A Prefeitura do Rio de Janeiro, como é que ela está oferecendo a educação infantil para as nossas crianças? Tem vaga, não tem? Tem profissional, não tem? Essa é uma questão que eu costumo dizer assim, existe uma diferença entre você ofertar e você cumprir o que está na lei, né? A lei diz, todos têm direito à educação. Ofertar é outra coisa completamente diferente. Então, a gente pode dizer o seguinte, está sendo cumprida? Não. Está sendo ofertado de modo muito precário, tanto que existe uma multa para a SME por não zerar o banco de filas de educação infantil. Não sei te falar o certo quantas crianças estão fora da educação infantil, não tem matrícula, porque não é feito um censo. Uma das críticas que nós fazemos é justamente essa. Deveria haver um censo para poder se apurar quantas crianças estão fora da sala de aula na idade de educação infantil. Até porque a gente sabe que a criança que mora em comunidade, tudo para ela é mais difícil, né? Então, a mãe que encontra dificuldade na primeira creche, na segunda, ela vai preferir o toma-se conta de criança ao continuar procurando uma creche.
né? E enquanto a qualidade do ensino da educação infantil aqui no Rio, também não está lá essas coisas, não. Poderia estar muito melhor, né? Os últimos acontecimentos por si só dizem, né? É criança que sai da escola com 3 anos e vai para casa porque não tinha porteira à escola, é criança que é dopada na escola. Então, assim, para trabalhar com a educação infantil, a gente vai voltar naquele tópico da pergunta que você me fez anteriormente. Sim. Você tem que ter formação, você tem que ter carinho, você tem que ter amor, você tem que ter afetividade, mas, em primeiro lugar, você tem que ter responsabilidade. E formação adequada, né? Com certeza. Porque se você tem toda uma formação, você está totalmente preparado, mas você não tem uma responsabilidade, você acaba cometendo essas atrocidades, né? Se você não faz por ação, você faz por omissão, que é o caso da nossa SME atualmente, né? Porque quando ela deixa, né, a cargo, né, de gerentes da educação, digamos assim, que hoje a educação está sendo mais gerida de forma mercadológica e por uma opção, né, do nosso atual gestor. Você peca por omissão. Né? Claro. Porque você está transformando essas crianças em números. Elas estão deixando de ser crianças para serem números, né? E quando você está gerindo alguma coisa de forma mercadológica, tudo que você espera é o lucro que você vai ter de volta. Essa questão que você colocou aí da gerência é uma característica muito própria da gestão do atual prefeito, do qual o seu secretário faz parte, secretário de Educação. Começou em 2009, quando na gestão do mesmo prefeito, o primeiro governo desse atual prefeito foi em 2009, e a secretária de Educação, à época, mudou toda a nomenclatura das divisões de ensino da Secretaria Municipal de Educação, né? Era divisão de ensino, divisão de informática, divisão de recursos humanos, e passou a se chamar gerências. Exatamente porque o atual prefeito, ele introduz na educação do Rio de Janeiro essa coisa da educação como, esse conceito de educação como mercadoria e não como um direito humano. Exatamente. Isso é muito grave, né? E a gente luta muito contra isso, né? Educação é um direito humano. A gente pode dizer, né, Carla, que, então, a situação da educação infantil hoje na cidade do Rio de Janeiro, a oferta e não assegurar a permanência dessas crianças nas creches, ou por falta de vagas, ou por falta de profissionais contratados por concurso público, né, estatutários, ou por falta de investimentos, né, que está tudo dentro do mesmo conjunto de anti-ações, né, que a prefeitura deixa de colocar na educação básica, de investir na educação básica. A gente pode dizer que essa situação está muito difícil. Né? A educação infantil hoje passa também por uma crise, né, política. A educação na cidade do Rio de Janeiro passa por uma crise política porque é uma opção do prefeito e do seu secretário o não investimento nessa etapa básica da educação, que é exatamente a principal, que vai dar o pontapé inicial na formação da personalidade daquele ser humano que é a criança nessa idade. Está tudo muito difícil, né? Como é que anda a questão, por exemplo, dos concursos públicos para os profissionais dessa área da educação infantil? Tem concurso? Professor de educação infantil, professor adjunto de educação infantil, tem concurso, não tem? Enfim, conta pra gente isso aí. Então, o último concurso que teve de professor de educação infantil foi em 2015. Epa, 2015? 2015. São 9 anos. Isso. Que não temos concurso para professor de educação infantil. Foi o último mandato da atual gestão, né? E essa gestão tentou fazer o seu sucessor, não conseguiu. Entrou-se um novo, né, gestor. E esse novo gestor, eu costumo dizer que por fogueira de vaidade. Ele não chamou, ele não convocou, e se convocou, foram pouquíssimas as convocações que ele fez. O concurso foi feito numa outra gestão. Foi numa outra gestão. Num outro governo de prefeitura do Rio. Isso. E o atual ainda não chamou esse banco. O de 2015 foi chamado todo. Certo. Tá? E quando entrou em 2019, que não era esse gestor atual, sim,
ele, por determinação judicial, ele criou um outro cargo, que chama-se professor adjunto de educação infantil. Certo. Né? Que atua junto com o professor de educação infantil, tendo as mesmas funções. E a mesma formação. A mesma formação. A única diferença está no salário. E aí fizeram uma prova, eu sou uma das que estou no banco de concursado, fizemos a prova em 2019, né? Veio a pandemia, o prazo dos concursos ficaram estagnados, veio uma outra eleição, a atual gestão concorreu e ganhou, isso, se eu não me engano, foi em 2021. E quando entrou, uma das promessas de campanha foi que iria começar as convocações que estavam paralisadas do banco. Entrou-se em 2021, os prazos estavam estagnados, ele, óbvio, não poderia fazer nenhum tipo de chamada. 2022, ele começou a fazer as chamadas, né? Só que ele começou a fazer a chamada da forma mais cruel. Ele pegou um banco que já não estava mais em vigor, o concurso, que era o banco de 2015, para 2022. Todo concurso só tem 2 anos de validade, prorrogável por mais 2. Ele pegou um banco que já estava vencido e chamou, né? E foi deixando o banco de 2019 para trás, que é um banco de professor de educação, o professor adjunto de educação infantil, que não é só esse, tá? Hoje na prefeitura você tem bancos de concursados de 2016, aguardando vaga, e de 2019. Professor adjunto, professor de anos iniciais, professor de anos finais e matérias específicas, tá? E ele não chama, né? Nós resolvemos nos juntar, né? Parte do banco de professor adjunto de educação infantil, e começamos a fazer uma luta emblemática, que eu costumo dizer que não é uma luta, é uma cruzada, né? E cada dia... Acho ótimo, uma cruzada contra a privatização da educação pública do município. A gente acorda já com aquela espada na cabeça, é um dia a menos para o nosso concurso e um dia a menos para a eleição, que já está próximo, né? Então, nós criamos o Movimento PAEI, e da necessidade de chamarmos a atenção da sociedade civil para a nossa causa, nós vemos colocando outdoors, nós estamos com panfletagem tudo virtuais, com recursos próprios na base do rateio, né? Nós estamos fazendo passeatas, nós estamos fazendo caminhada. O que a gente pode fazer para poder informar a sociedade e contar com a sociedade? Até porque é ruim para nós, que nós estamos no banco, são profissionais que, nesses 5 anos, procuraram se especializar, fazer mais cursos para estar apto quando for chamado. Mas é ruim para o pai e para a mãe também, porque hoje eles estão deixando os filhos na mão de profissionais temporários. Não vou dizer para você que são profissionais que não estão aptos. Até podem estar, mas nós já fizemos uma busca rápida no DO, né, dos contratados. E constatamos que muitos deles, acredite se quiser, eles fizeram o mesmo concurso que nós. Só que eles ficaram reprovados. Então, eu acho que tem uma crueldade aí, quando você deixa de chamar o professor concursado, que passou por uma prova, diga-se de passagem que a prova da SME hoje é uma das que tem mais etapas, porque a gente tem que fazer prova objetiva, prova discursiva, prova de título, para você privilegiar um profissional que você vai apenas analisar o currículo dele, né? E a desculpa que a gente mais escuta é o TCM não deixa. Quando não é o TCM, não nos dá o aval para convocar, vem a desculpa do que os contratos são para cumprir ou suprir faltas pontuais de professores. Mas aí a gente faz uma crítica, né? Tudo que é pontual tem fim, né? Essa contratada, ela trabalha por 6 meses, fica mais 3, e aí termina o contrato. E o que vem para o lugar dela? Outra contratada. Então, a gente está numa situação muito difícil. Então, assim, a criança que está tendo o seu primeiro contato com a vida escolar, com a sua sociabilidade, que precisa de um profissional qualificado para atuar com ela durante esses anos. Você está dizendo que esse profissional contratado, e é isso que eu penso também que está acontecendo, ele vai ficar 3 meses, 6 meses, vem outro profissional ainda no meio do ano, pode vir no meio do ano, pode vir no início, pode vir no final. Exato. É isso? E a criança vai passando por vários profissionais contratados de forma precária, contrato temporário. Contratação temporária é um contrato precário, em detrimento dos concursados, do banco de espera de concursados. E pior, além de ter aprovados no concurso, quantos aprovados, você sabe? Olha, um banco de espera tem... Antes de vir para cá, eu me dei o trabalho de olhar.
E a SME é uma caixa preta, ela não divulga os dados corretamente, né? Como nós acreditamos que deveria ser de forma transparente. Mas no site hoje da SME, com a data de 13 de junho de 2023, somos em mais de 12 mil aguardando vaga. Ou seja, há 12 mil concursados na cidade do Rio de Janeiro, aprovados, aptos, testados, aprovados, aptos a entrarem para o corpo de profissionais de educação estatutários, professores adjuntos de educação infantil, com a mesma formação do professor, exigida em lei do professor de educação infantil, e a prefeitura está optando por contratar de forma temporária. Mais uma vez, é preciso insistir. O que o prefeito atual faz com a educação na cidade do Rio de Janeiro é o mesmo que ele quis fazer, que ele fez com a saúde pública. É, infelizmente, privatizar um bem, um direito humano que deveria ser única e exclusivamente público. Eu acho assim, eu gosto muito de usar a palavra assim, é uma crueldade. Porque se a gente for pensar nas crianças atípicas e não atípicas, elas têm um ponto de convergência, né? Todas elas estão em estado de desenvolvimento. Sim. Elas precisam de uma tranquilidade, de uma rotina para se desenvolver. Sobretudo aquelas que têm necessidade especial. Então, a criança que tem uma necessidade especial, ela precisa daquela rotina dela toda muito certinha. Se você tirar qualquer coisa do lugar, você já atrapalha e pode criar um enorme atraso no desenvolvimento dessa criança. Porque ela tem que ter um conjugado, ela tem que ter o médico com os fármacos, o tratamento em casa com os pais, e a escola tem que estar nesse tripé para poder ajudar. Então, quando uma das coisas falta, essa criança ela não vai sentir falta da rotina. Ela vai achar que alguma coisa no mundo dela está desordenada. E quando isso acontece, ela desordena também. Né? Então, é muita crueldade você trazer esse retrocesso para a criança, né, com necessidades especiais. E para a criança que não tem a necessidade especial, também é prejudicial. Porque a troca de professor não é só a troca de professor, você fala da troca de metodologia. Né? Eu posso ter, numa sala de aula, que tenho todo um cuidado para passar um conteúdo sobre formas geométricas, digamos, com musiquinha, com historinha, e eu posso pegar uma outra professora que vai ser substituída por mim, que talvez já não tenha tanta essa formação lúdica, né? E aí a criança sente. Se você que é adulto, quando muda alguma coisa na sua vida, você já estranha, você imagina uma criança que não tem todo um vocabulário para se expressar. Como é que ela vai expressar essa falta, essa estranheza, né? E fora a questão do apego também ao professor. Claro, é uma referência. O professor é um referencial na vida Com certeza. do aluno, né? Desde a pré-escola até o nível superior, ou mais tarde, no mestrado, nas especializações, o professor é uma referência na vida daquela pessoa, né? Há que se ter mais respeito pelo profissional de educação em todos os níveis, mas, nesse caso especificamente, é o profissional de educação infantil aprovado no concurso, que está aí esperando ser convocado. Prefeito, vamos ver se esse ano você cumpre com a promessa que você fez há 4 anos atrás, né? Carla, eu acho que a gente tinha um mundo de possibilidades para a gente aproveitar e aprofundar aqui no nosso programa de hoje, mas, infelizmente, o tempo é curto, né? E eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Eu queria que você fechasse falando um pouquinho mais do movimento Convoca PAEI. Onde é que a gente pode encontrar vocês? Se vocês têm página no Instagram, como é que a gente pode apoiar esse movimento? E eu já vou me despedindo e você fica à vontade também de fazer as suas considerações. Primeiramente, eu quero te agradecer novamente, é um prazer. Realmente, a educação infantil e a educação no Rio de Janeiro é um tema que, se nós formos nos debruçar sobre ele, nós vamos ter várias vertentes para falar. O movimento Convoca PAEI é um movimento que se originou, né, do banco de concursado, de parte do banco de concursado, indignado, né, tentando como uma última escapatória tentar lutar por si próprio para conseguir, né, chegar ao nosso objetivo. Sensibilizar o prefeito e o secretário. Isso, que é as nossas convocações. Então, assim, nós temos página no Instagram, nós temos página no Facebook, temos páginas no TikTok, nós fazemos movimentos, caminhadas, nós temos agora programados, né,
panfletagem no Parque Suzana Naspolini, no Parque Madureira. Nós vamos ter uma nova caminhada na Orla de Ipanema. Na Central do Brasil também vi que já tem uma data. Na Central do Brasil. Ótimo. Né, no Saara. E a gente vai tentando pegar os pontos, né, onde a gente acha que a gente vai conseguir atingir mais a sociedade civil. Inclusive na porta das escolas. Né? Se a gente tiver que ir para conversar com pai e mãe, é o que nós vamos fazer. E contem com o Podcaça, o podcast em defesa da educação. Nós vamos ser parceiros nessa luta. Vamos estar acompanhando esse movimento, vamos estar ali tentando, de alguma forma, estar ao lado de vocês, porque a gente sabe da importância dessa etapa da educação básica e, principalmente, do respeito que o prefeito não tem, infelizmente, cobrar desse prefeito respeito ao banco de concursados de professores de educação infantil. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes e nas próximas vezes ou na próxima vez você volte falando, olha, deu certo, já estamos aqui convocados, a luta agora é por dignidade no tratamento do servidor público. Se Deus quiser que seja abençoada as suas palavras. Tchim, Carla, vai ser. Tchim. Um beijo, querida. Muito obrigada. Amor. Obrigada a todos vocês, professores de adjuntos de educação infantil, professores de educação infantil que estão com a gente aqui no Podcaça hoje.